Olá, meu nome é Patrícia, professora da EJA, e hoje na aula de português vamos falar um pouquinho sobre o texto informativo e algumas informações sobre o alfabeto. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o texto informativo, que é um tipo de gênero textual. Vamos relembrar um pouquinho o que são gêneros textuais? Mas o que é mesmo um gênero textual? Eles são tipos de texto que nós já usamos no nosso dia a dia. Você vai entender agora. Alguns exemplos dos gêneros textuais. Nós temos vários tipos de texto. Nós temos as poesias, as parlendas, as receitas usadas nas cozinhas, no dia a dia. Nós temos as tirinhas e as propagandas. Todos esses fazem parte de gêneros textuais. E hoje, em específico, vamos dar ênfase ao texto informativo. O texto informativo, ele tem uma função específica de informar algum assunto. Como o nome já diz, informativo vem de informação. Assim, grande parte dos gêneros dos textos informativos está concentrada em publicações de veículos de comunicação, como jornais, revistas, entrevistas, campanhas informativas do governo. Você percebeu que nós já vivemos todas essas situações com os textos informativos? Preste atenção agora. O texto informativo, ele fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema. Nesse tipo de texto, nós não devemos colocar a nossa opinião e nem falar sobre sentimentos. Ele serve apenas para informar com dados pesquisados, com dados analisados. Quer ver só? Onde podemos encontrar no dia a dia exemplos de textos informativos? Isso é bem tranquilo. Vocês vão ver que nós vamos entender agora onde eles aparecem. Em revistas, quem já folheou revistas, quem já viu, quem já pegou, revista é um tipo de texto informativo. Os jornais do dia a dia, os jornais que vêm com as informações da nossa cidade, também é um tipo de texto informativo. Os panfletos, sabe aqueles momentos em que a gente vai a um posto de saúde ou que a gente recebe algum panfleto sobre uma determinada campanha? Também é um tipo de texto informativo. E os outdoors, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a escola, a gente sempre encontra com desse tipo de texto no dia a dia. Então, encontramos também nas ruas, na ida ao trabalho. Vamos observar então o cartaz. Aqui nós temos um cartaz que fala sobre um determinado assunto com o intuito de informar. Observem, Brasil unido contra a dengue. O combate não pode parar. A dengue mata. O texto informativo, dentro do cartaz, que é um texto informativo, você conseguiu identificar qual é a informação do cartaz? Lembra que o texto informativo tem o intuito de informar. Então, vamos rever. Que tipo de doença o cartaz se refere? Se analisarmos o cartaz, ele diz sobre uma determinada doença, que é a dengue. Muito bem. O cartaz fala sobre unirmos força no combate contra a dengue. Você consegue identificar que ele tem esse intuito? Olha só em qual momento. Brasil unido contra a dengue. Na informação final do cartaz, você identificou que a dengue é uma doença perigosa? Observem aqui na parte inferior do cartaz que ela fala: a dengue mata. Para finalizar, o texto de caráter informativo, ele tem como objetivo principal informar ao leitor sobre um determinado assunto, expondo e esclarecendo qualquer dúvida em relação ao tema. E aí, conseguiram identificar um pouco sobre o texto informativo e onde encontramos? Agora é hora de praticar.
Agora que você aprendeu sobre o texto informativo, que tal observar no seu dia a dia onde podemos encontrá-lo? Agora está fácil. Quando você observar um cartaz, quando você observar um outdoor, você já vai lembrar que é um texto informativo. Pesquise nos jornais e revistas algum texto informativo, podendo ser sobre qualquer assunto. Recorte e cole no seu caderno. E vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre essa palavra, a dengue. Ela se inicia com a consoante D, vocês conseguem perceber? E termina com a vogal E. Também tá legal de entender. A letra D pode se juntar com todas as vogais. Vamos relembrar as vogais? A, E, I, O e U. Se juntarmos a letra D com o A, nós vamos formar a sílaba DA, que podemos encontrar em várias palavras. Com a letra E, vamos formar o DÉ. Com a letra I, o DI. E com a letra O, o DÓ. E com a letra U, o DU. A letra D, junto com uma vogal, pode aparecer em várias palavras. Observem só. A palavra doença, a palavra médico, a palavra picada, líquido, desidratação, durante. Todas essas palavras apresentam a sílaba com a letra D. Você pode observar que as sílabas com a letra D podem estar no início da palavra, observem lá, dia, ditado. Elas podem estar no meio da palavra, código, educado. E ela pode estar no final da palavra, calçada, cabide. Vamos usar a palavra dia e formar algumas frases. Pense em frases que possam conter a palavra dia. Vamos lá. O dia está ensolarado. Que lindo dia! Qual é o dia do seu aniversário? Ela apareceu nas 3 frases. Agora é com você. Escreva no seu caderno palavras que você conhece com a letra D. Peça a ajuda de alguém, se necessário. E depois tente ler para as pessoas da sua família. E não se esqueçam, para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Tchau!